Gente, que ambiente gostoso, né? Deus é bom demais. Deus é bom demais. Antes de começar a ministração, eu queria perguntar para vocês: fez algum sentido para alguém aquilo que o Tiago orou aqui sobre medo? Levante a mão se fez sentido para alguém. Glória a Deus. Essa noite eu tive um sonho que eu estava conversando com um cara. E para encurtar a história, no final do sonho esse cara olhou para mim e falou bem assim: mas afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei para esse cara e falei bem assim: não, eu que te pergunto, o que você quer de mim? Você que me trouxe aqui. Ele falou bem assim: cara, eu quero saber o que prende você. Obrigado, amor. Aí eu olhei para ele, comecei a chorar e falei: cara, eu tenho grandes sonhos na minha vida, mas o medo me prende mais. Aí ele falou bem assim: cara, apenas faça, ouse, dê o passo e Deus coloca o chão. E a hora que o Tiago começou a falar sobre medo ali, eu estava me contendo porque minha voz não está boa hoje. Eu falei: Deus, quer saber de uma coisa? Eu não quero ter reserva nenhuma. Se for para pregar bem baixinho, a gente prega bem baixinho. O segredo é a gente precisa se apossar daquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. Se nós estamos entre filhos aqui e Jesus está fazendo algo, não existe uma performance. Eu não preciso vir aqui fazer bonito, eu não preciso ter voz para fazer algo, que é o Espírito Santo que vai fazer. Amém? Então que você tome posse daquilo que foi orado aqui, que em todas as áreas da sua vida, se você tiver medo, que você lance fora esse medo. E como que eu lanço fora esse medo, William? Quando eu peço para Deus o amor, porque a palavra diz: onde existe o amor, o medo vai embora. Amém? Eu quero ministrar hoje sobre um reino de servos. Está lá. A gente já falou sobre um reino. Sábado passado eu falei sobre um reino de filhos. Fique tranquilo que sábado que vem é o Tiago que vai ministrar. A gente só inverteu a agenda. Mas é uma alegria poder compartilhar isso. Uma mensagem bem rápida. É uma mensagem bem simples, mas é uma mensagem necessária. O reino acontece através de filhos, mas acontece também através de serviço. Nós precisamos servir a Deus. E uma coisa que eu estava me perguntando sábado passado eu ministrei sobre filhos, e tem um versículo que diz bem assim: vocês não são mais servos, mas sim filhos. Aí você se pergunta bem assim: William, a gente vai falar sobre um reino de serviço, então quando eu estou servindo eu sou um servo. Mas como eu sou um servo se eu sou um filho também? Nesse primeiro momento começa já a humildade no nosso coração, que mesmo que a gente seja filhos, nós não somos melhores do que ninguém que está servindo. Faz sentido para você isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo Filipenses. Deixa eu ver se eu salvei o Filipenses aqui. Filipenses 2, 5 a 11, fala bem assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aqui a gente já começa tendo uma introdução a respeito do reino de Deus, na função de servir. Deus poderia ter vindo para a terra de qualquer maneira, mas Ele optou por vir na forma humana. E gente, Jesus era 100% Deus, e Ele também era 100% homem. E Ele foi tentado da mesma maneira que eu sou tentado, que você é tentado. Ele sofreu as mesmas coisas que você sofreu, que eu sofro. E Ele poderia ter vindo de todas as maneiras, poderia ter vindo até mesmo da maneira que os judeus esperavam, como um Messias forte, um rei forte, poderoso, que ia livrar a nação. Mas por algum motivo que a gente vai entendendo à medida que a gente conhece o Evangelho, lá em Efésios, fala muito sobre o segredo oculto
que era essa forma que Jesus veio, Ele vem e opta por vir como uma pessoa humilde, simples, como servo, para nos dar um exemplo. Eu não sei se para você é claro isso, mas para mim é muito claro que nós estamos num lugar onde Deus está testando o nosso coração. Vocês já imaginaram Deus na sua infinita sabedoria criar um ser humano que Ele pudesse comandar e que você pudesse fazer só o que Deus queria? Como que Deus ia olhar para Jesus, para o Espírito Santo e falar bem assim: não, eles realmente me amam. Aí eles iam olhar: cara, mas no fundo você sabe que eles não te amam, porque eles só fazem aquilo que você quer que eles façam. Não faria sentido a Bíblia nesse aspecto. Aí vem Deus e fala bem assim: não, vamos dar o livre-arbítrio para Ele, para que Ele me ame como Ele quiser, na hora que Ele quiser, que Ele faça o que Ele quiser. E aconteceu tudo o que aconteceu, e vem Jesus, e Ele traz um exemplo. Gente, vocês precisam amar o coração do Pai, e o coração do Pai diz que nós precisamos servir uns aos outros. Um reino de serviço tem a ver com a humildade no nosso coração. Um reino de serviço tem a ver com o que eu estou disposto a deixar de mim mesmo, para que o reino de Deus seja alcançado sobre a terra. Tem muito mais a ver sobre o que Deus está fazendo em mim, do que propriamente o que nós estamos fazendo na igreja, na nossa família, em qualquer outro lugar. Nós precisamos entender a esse aspecto, porque muitas vezes nós vamos estar servindo aqui em cima, mas a motivação do nosso coração já acabou faz tempo. A motivação do nosso coração já foi trocada por tapinhas nas costas, por você tocou bem, você pregou bem, você serviu bem, a equipe está animada, e a gente vai trocando isso. Parece loucura, gente, mas nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos cada vez menos parecido com Cristo. Eu tenho uma convicção no meu coração que é tão forte, gente, que por muitos anos eu corri atrás das coisas aqui na terra, e quando eu olho para o futuro, para o meu futuro, eu penso: Deus, eu posso ter dinheiro, eu posso ter o que o Senhor me permitia ter, mas é engraçado que quando eu coloco na balança, eu não consigo ver valor perto daquilo que está por vir. A palavra diz que Abraão, ele habitava em tendas na terra da promessa. Imagine a terra da promessa e você habitando em tendas. Aí você pergunta para Abraão: por que isso? Porque o próprio versículo diz: porque ele já viu as coisas vindouras, e quando ele viu as coisas vindouras, ele olhou e falou: até o mais belo castelo que eu montar aqui não se compara à glória que há de vir. O reino de Deus, a gente precisa criar cultura, porque ele precisa ser compreendido. Ele é totalmente oposto àquilo que nós estamos vivendo na atualidade. Eu começo por aqui porque a igreja, a religião, outras pessoas vão tentar dizer o que é Jesus, mas o reino de Deus, ele precisa ser compreendido, e à medida que eu vou caminhando e conhecendo o coração dele, eu vou compreendendo, e quanto mais eu compreendo o coração de Deus, mais eu percebo que as coisas sim, são passageiras. Todos os dias é uma dádiva, sim, existem fases passando. Eu aproveito muito as fases do meu filho, porque eu já sei que essas fases vão morrendo com o tempo. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, gente, vai deixar de existir, e vocês vão perceber logo no segundo culto, quando nós estivermos na outra igreja. E se você não aproveitou com prazer, com intensidade, com compreensão, ele não vai mais voltar. Provavelmente a pessoa que está sentada do seu lado, pode acontecer algo, ela pode ser promovida, ela pode viajar, ela pode morrer. Se você não aproveitou isso, você não está compreendendo como o reino funciona. E o segundo ponto que toca no nosso coração está lá em Lucas. Vocês não precisam abrir, eu vou abrir aqui, até porque eu acho que eu estou lendo uma versão diferente. Lucas 22 diz bem assim, ó. Lucas 22, 24 a 30 diz bem assim. O título do texto é: quem é o maior? E houve também entre eles uma contenda, sobre o qual deles parecia ser o maior. Ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles
são chamados benfeitores, mas não serei vós assim. Antes o maior entre vocês seja o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Vou parar aqui. Eles estão conversando sobre quem é o maior, e Jesus pergunta para eles: quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem vocês acham que é maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem serve? Quando você vai na casa de alguém, quem serve tem mais poder do que quem está à mesa? Geralmente não. Geralmente quem está à mesa está sendo servido. Aí Jesus pergunta isso para ele e logo dá a resposta. Ele diz: mas eu estou servindo vocês. É como se Jesus estivesse falando para eles bem assim: eu sou mais importante na mesa e eu estou servindo vocês. E vocês ainda se perguntam quem é o maior. Lá fora vão existir pessoas que querem ser maiores que outras, mas aqui dentro não pode funcionar dessa maneira. Se você quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Gente, eu vou contar algo que é muito profundo. Eu quebrei a minha cabeça no ministério muitas vezes. Se me perguntassem desde 2013, onde você estava, William, todo sábado, durante 10 anos, 90% dos meus sábados eu estava na igreja. Mas eu vou fazer 8 anos de casado, então de 2013 até 2015, eu só quebrei cabeça. Eu fui uma pessoa que tinha muito talento para algumas coisas e muita aptidão, então para mim fazer algo com uma maior velocidade e melhor do que muita gente era muito fácil. E quando eu casei, não existe nada mais poderoso que o casamento, que ele começa a moldar você. Você é bom aqui, mas quando chega lá na tua casa, tua esposa fala assim: não era bem assim aquela pregação lá, você era diferente. E eu comecei a ser moldado. E nesses 8 anos de casamento, eu olho para trás e penso: eu gostaria de ter tido a oportunidade de alguém falar para mim: William, você quer ser o primeiro, então sirva a outros. Você quer ser melhor que todo mundo, então sirva a outros. Você quer ser um líder, então sirva a outros, ame outros, sem nada em troca. Se alguém pedir algo para você emprestado, dê, não espere nada. Queira ter bastante, mas não para guardar em celeiros, onde a traça e a ferrugem corrói, mas que tudo aquilo que você ajuntar sirva para uma causa. E Jesus está falando isso aqui, ele está falando que nós vamos tentar ter a cultura do mundo, e vai chegar um momento onde a nossa mente vai ser renovada, e você vai gostar de ter voltado atrás e ter feito diferente, mas não dá para voltar. Por isso hoje, se você quiser sentar à mesa e ser o maior daquela mesa, sirva a todos. Sirva a todos. Não queira ser o cara mais interessante da mesa, queira ser o cara menos interessante. Bill Gates tinha uma frase, uma forma de viver. Quem nunca assistiu a série do Bill Gates na Netflix, tem uma parte que uma das pessoas fala bem assim: é interessante quando eu converso com o Bill Gates, que toda vez que eu converso com o Bill Gates, eu tenho a leve impressão que eu sou mais inteligente que ele. E Bill Gates era um gênio. O cara era literalmente um gênio. Mas ele gostava tanto do ser humano, que quando ele precisava sentar, conversar com você, você tinha a nítida sensação que você era mais inteligente que ele. Ele não queria mostrar o que ele sabia, ele queria saber o que você pode me ensinar. Porque aonde você vai, eu não vou. Aonde você anda, eu não ando. Aquilo que você sabe, muitas vezes eu não sei. E existem chaves na minha vida que só são abertas com o conhecimento que você tem. Gente, isso é poderoso, isso fala sobre um reino, e é um reino que anda. É um reino que anda. Nós precisamos, em primeiro lugar, compreender a cultura. Em segundo lugar, nós precisamos ser movidos pelo serviço. Movidos pelo serviço. Eu preciso ter o meu coração disposto a servir. E quando eu coloco ali, removidos ao serviço, não é que quando você quiser se aparecer, a gente vai lá e retira você. É a motivação do teu coração. Quando você quiser ser visto, a gente vai lá e tira essa motivação, porque essa motivação não vem de Deus.
A minha mãe sempre falava para mim, não se gave, deixa que os outros gavem você. Eu não aprendi isso, aprendi depois de velho. Nós precisamos entrar em lugares e servir lugares, porque existe uma necessidade, porque o reino de Deus precisa ser expandido, e não porque você é bom naquilo que você faz. À medida que você faz coisas com frequência, você se torna bom, mas você não se torna indispensável. O reino de Deus vai continuar apesar de você. O reino de Deus vai continuar. Isso daqui não é um monopólio onde alguém faz algo e o reino de Deus se move em favor daquilo. Moisés partiu e eles continuaram entrando na terra prometida. Josué e Caleb tomaram a frente. Isso que até hoje não acharam o corpo de Moisés. Imagine Moisés, que não foi tratado, chegar lá no céu e falar bem assim, ó, nem passei pela morte, me arrebataram. Não, gente, não, o cara que desafiou Deus, se tem alguém que desafiou Deus foi Moisés. Ele falou bem assim, se você não for conosco, não nos faça ir, porque é o teu povo, o que dirão a respeito do teu povo? Moisés viu uma necessidade, à medida que ele começou a se envolver com aquela necessidade, ele conheceu o coração de Jesus. E gente, tem um problema, se você quer ficar no canto, se você quiser ficar encolhido, quietinho, não, eu só quero ser crente de banco. Eu tenho alguns amigos assim, não, eu quero ficar só no meu cantinho, não, eu não quero participar de nada. Se você tem esse coração, nunca queira conhecer o coração de Deus. Porque se você conhecer o coração de Deus, você vai ser movido de uma íntima compaixão em servir. Jesus falou bem assim, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Então, se você conhecer o coração de Deus, você vai servir, e muitas vezes não vai ser como você quer. Eu tentei desmarcar essa minha ministração umas 2 vezes essa semana, porque a minha voz estava terrível. E até o momento que o Tiago orou aqui, eu falei, Deus, eu vou pregar quietinho ali. Nem vou fazer piadinha hoje. Mas no momento ali, Jesus me pegou e eu falei, não é a respeito de mim, nunca foi a respeito do que Jesus está fazendo aqui, é a respeito do que Jesus está fazendo em nós, para nós sermos capacitados para ir lá fora. Eu não consigo imaginar uma igreja gigante, se não for para a gente falar de Deus, para os amigos, no trabalho, para os parentes, para a galera no Instagram. Não faz sentido a gente ter uma igreja gigante e a gente não ter pessoas para servir. Eu preciso me envolver com aquilo que Jesus está fazendo. Então vamos quebrar alguns paradigmas no nosso coração. Eu não quero ser visto, eu quero servir. Existe uma necessidade, eu preciso suprir essa necessidade. Aqui tem uma parte muito legal em Mateus, no capítulo 23. Apenas 2 versículos eu quero ler para vocês. Diz bem assim, ai de vós condutores cegos, pois dizem, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro, o templo ou o que santifica o ouro? Eu li esse versículo e eu pensei, Deus, muitas vezes nós estamos ali, e eu me deparei essa semana com isso, nós queremos tocar no instrumento que a gente quer tocar. Ou quando você olha ali a pessoa tocando um instrumento, você pensa assim, não, mas aquele instrumento é bom. Não, porque a estrutura da igreja é boa. Não, porque a metodologia da nossa igreja é boa. Aí vem esse versículo e diz, ei, vocês estão olhando para o ouro, mas o que é o ouro? Ou o que é aquele que toca o ouro? Não, o não é bom. E Jesus fala bem assim, mais importante é aquele que santifica o templo, os instrumentos, aqueles que tocam, aqueles que servem, aqueles que pregam. Constantemente a nossa motivação vai ser tentada a olharmos coisas que Jesus não quer que a gente olhe. É a estrutura, mas se vir perseguição não vai ter estrutura, e a nossa fé vai estar onde? Eu mandei um vídeo para o Tiago esses dias que eles fizeram um treinamento de perseguição, onde você corria para o milharal, e lá no milharal você tinha que orar em 5 minutos e cada um ia para casa. E mano, quando você está num momento desse, de desespero, 5 minutos se torna uma eternidade.
Cada pessoa vai chegar ali e falar, ora pela minha família, ora pelo meu filho, ora por causa disso, daquilo. E a pessoa faz uma oração em 1 minuto e cada um vai para o seu lugar. E aquilo ali para você foi um bálsamo. Aí a gente chega aqui, a gente tem dificuldade de orar. Não, porque hoje estava difícil. Eu sei que deve ser difícil cantar meio que de revesgueio assim, né? Daí a pessoa já pensa, não, já perdi a paz, já não está do jeito que eu queria. E gente, está tudo bem se vocês se sentirem assim. Eu me sinto assim às vezes. Esses dias a gente estava conversando com um casal, um amigo nosso, e a gente falou, nossa, mas aquela música lá estava muito desafinada. Daí a mulher olhou para nós e falou bem assim, nossa, eu chorei tanto naquela música. Naquela hora, Deus falou bem assim, mano, guarda essa língua, velho. Guarda isso, porque você vê com um olho diferente, e aqui as pessoas não estão cantando para você. As pessoas não estão te recebendo para você, a gente não está aqui fazendo para que as coisas, que a gente ganhe o status do melhor fire que existe na América Latina. Não, gente, para que isso? Nós estamos aqui para a gente ouvir testemunhos de pessoas que falavam, eu estava pensando em tirar minha vida, mas aquela canção me trouxe de volta. Eu estava desistindo de tudo e aquele testemunho me trouxe esperança, porque eu estava passando algo parecido. A maioria dos testemunhos que eu ouço das pessoas não são da ministração que eu estou aqui. É um ou outro que chega e fala, cara, foi bênção. Os maiores testemunhos acontecem nas pessoas do meu GA. Nossa, William, o GA foi abençoado hoje, naquele momento que nós oramos, aconteceu isso, Deus abriu porta de emprego. Eu estava com um problema, não estou mais. Hoje a gente ouviu um testemunho de uma mulher do nosso GA, que ela tinha um problema, que eu pensei, Deus, esse daí nós vamos ter que usar a fé, e hoje ela já contou um testemunho maravilhoso. Então não é a respeito daquilo que nós estamos fazendo no macro, é a respeito daquilo que nós estamos servindo no micro, falando com pessoas, tomando um café, ouvindo, orando, ajudando. Ninguém vê a gente lá no GA, quando você está ouvindo o pepino do problema daquele cidadão lá, que é a 40ª vez que ele faz a mesma coisa. E você tem esperança. Quando eu vejo o cara contando 15 vezes o mesmo testemunho, eu falo, Deus, obrigado, porque o meu líder ouviu 300 vezes o meu, e ele não desistiu de mim. E isso é ruim, sabe por quê? Porque eu penso assim, se você planta uma coisa, você vai colher. Então, alguém que vai dar trabalho vai colar em mim. Faz parte, se chama graça. Porque muito foi me dado, muito eu amo. E por último, gente, para finalizar, servir a Deus é amar pessoas. Quando eu amo a Deus, eu preciso servir pessoas. Não existe a possibilidade de você dizer, eu amo a Deus, mas você não ora por pessoas, você não chora por pessoas. Não existe como você falar, eu amo Jesus, o que o Senhor está fazendo na minha vida, mas aquilo ali está morrendo em você. Você não tem visto fruto nenhum. As pessoas que estão ao seu redor não têm visto fruto nenhum. Você não se envolve com nada. Você não pega uma vassoura para limpar aqui. Eu sou especialista em limpar banheiro, porque nos retiros eu chegava para o meu líder e falava qual que é a coisa mais difícil para fazer dele. Cara, ninguém quer lavar banheiro. Eu falava, então é isso que eu vou fazer. Porque se eu não fazer, alguém vai usar esse banheiro sujo. Não é porque eu sou bom, é porque a gente entende. A gente entende que, cara, não está na minha escala, mas o cara da escala faltou. Eu vou brigar com o cara? Não, eu vou amar o cara. E vou fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos ter esse coração amando a Deus, mas principalmente amando a causa de Deus. Amando a causa de Deus. Você consegue passar o vídeo aí para mim? Não tem áudio esse vídeo, tá?
Quando eu entendo um coração de quem serve, eu não simplesmente sirvo pessoas, mas eu sirvo a causa. É muito fácil, gente, servir pessoas, difícil é você servir a causa. Quando algo está faltando, alguém precisa se pôr na brecha, se pôr naquele lugar. Eu não sei pregar, mas não tem pregador. Deus vai usar a tua vida. Vem aqui e fala 5 palavras. Não tem quem cante. O pessoal canta desafinado. Não importa. O pessoal toca fora do tempo. Não importa. Eu ouvi o testemunho dessa igreja quando eu não era dessa igreja, que falavam bem assim no ministério de louvor. Falavam bem assim: a gente se importa mais com talento do que com performance. Existia uma causa ali. Tinha uma criança que estava sem par. Aí você pergunta assim, nos comentários desse vídeo que eu tirei do Instagram, estava bem assim: errado foi a professora. A professora tinha que ter a consciência que ela deveria dançar com a menina. O vídeo é lindo, a atitude é linda do pai. E a gente não sabe se é o pai, está escrito pai ali, mas a gente não sabe se é o pai. Muitas vezes, gente, eu e você somos aquela pessoa que fala bem assim: o fulano devia ter feito isso, o pessoal do som podia ter feito isso, o Tiago poderia ter feito isso, o pessoal que trabalha na recepção devia ter feito isso, mas por algum motivo eles não fizeram. Existe uma causa, existe uma necessidade. Aí eu pergunto para você examinar teu coração: você é a pessoa que vai, não, no meu turno isso não vai acontecer, no meu turno isso não vai acontecer. Você vai lá e fala: Deus, eu não sou apto. E talvez a pessoa olhe para você e fale bem assim: não tem como você fazer porque precisa ser apto, mas obrigado pelo teu coração. Você só saberia se isso poderia acontecer se você fosse lá e preenchesse aquela lacuna. A gente precisa se envolver na necessidade do reino. Existem vários ministérios, mas existem ministérios que estão em falta. Eu entrei no ministério de iluminação ali, todas as escalas que eu tive até hoje, eu tive que pedir pro Vini mudar. Falar: Vini, não dá. Vini, hoje eu estou na intercessão, hoje eu estou pregando, hoje eu estou no louvor, hoje eu estou aquilo. Aí a minha esposa perguntou: mas por que você entrou? Eu falei: eu vi uma necessidade. E eu estou lá todo sábado. E eu não sou da intercessão, eu sou do que precisar, gente. Não tem recepção, eu vou lá na recepção. Eu não sou melhor do que ninguém, gente. A gente está aqui ministrando para que vocês não passem aquilo que nós passamos. Eu não quero que vocês levem 10 anos para entender aquilo que eu demorei. Nós estamos aqui para que vocês entendam em tempo recorde aquilo que precisa ser feito para que o destino de vocês seja destravado. Vocês precisam tomar posse de uma bênção que diz na Bíblia que uns colherão a 60, mas outros colherão a 80, 100, 120, 160. Mas como que você vai colher a 160 se você continua com uma mente de alguém que quer colher a 60? Você não aprende com as pessoas que passam na sua vida. E Jesus vai precisar colocar você numa escola de humildade, para você entender coisas que você não precisaria passar para entender. Um reino de Deus, de serviço, é um reino onde eu falei: Deus, não é sobre aquilo que eu posso fazer, é sobre aquilo que o Senhor pode fazer em mim. E vocês não devem ter percebido isso, mas eu assisti dezenas de vezes esse vídeo e percebi. As pessoas estão batendo palma ali no ritmo daquela quadrilha. Na hora que o pai entra em cena, as pessoas ficam tão empolgadas que as palmas elas ficam muito mais fortes. Muito mais fortes. E tem uma passagem nesse livro que eu gosto muito. Pedro Paulo Rosa, ele diz sobre os pilares de inflamação. E ele fala bem assim: existe um estudo na neuropsicologia que diz que nesses momentos de tumulto, a massa toma atitude por causa de pilares de inflamação. Todo grito coletivo começa como um grito individual. Atitudes da multidão sempre estarão baseadas no posicionamento daqueles que decidem ser pilares de inflamação.
Aqui ele está contando sobre um estádio, de uma pessoa que começa a xingar alguém do time, e de repente a arquibancada inteira começa a xingar alguém daquele time, o juiz. Começou numa pessoa, mas passou para o estádio inteiro. E ele fala sobre pilares de inflamação. Quando uma pessoa entende, eu não preciso, e nós não precisamos que vocês entendam todos, mas se um entender, esse um pode ser tão inflamado que ele começa a contagiar as pessoas. Ele vai chegar para alguém e falar: cara, você não serve em nenhum lugar, cara, você está perdendo. Eu tenho aprendido tanto com as pessoas que caminham comigo. Ah, é verdade? Então eu vou servir. E daquele um se transforma em 2. E depois aquele 2 se transforma em 4. E é assim que vai multiplicando. Você não precisa estar em todos os ministérios. Você precisa fazer com excelência naquele lugar que você está. E olhar a necessidade e pedir: Deus, que eu entenda a necessidade do teu coração. Porque se você entender a necessidade do coração de Jesus, as coisas não vão mais ser como elas eram antes. Todo um movimento geracional começou com um grito individual. Eu gosto muito da história de John Wesley. Se eu não me engano, depois que John Wesley morreu, ficou 50 anos, se eu não me engano, na Inglaterra, agora essa parte eu não lembro, sem aquele país consumir bebida alcoólica, por causa do movimento que começou após John Wesley, um movimento metodista. Jesus era um só, juntou milhares, pregou um sermão duro, a maioria foi embora, ficou 12, depois ficou 11, e nós 2000 e poucos anos depois estamos aqui, por causa de um pilar de inflamação. O questionamento que eu quero deixar para vocês e para encerrar, queria que vocês colocassem em pé agora. Não é sobre ser visto de maneira nenhuma. Não é sobre aquilo que você faz, porque provavelmente vai existir pessoas melhores que você. Mas Deus não quer isso. Deus quer o teu coração. Deus quer a motivação do coração. Ele dizia para os escribas que eram doutores da lei: vocês fazem tudo o que vocês fazem com perfeição, mas o coração de vocês está em outro lugar. Às vezes você vai ter talento e você vai entrar no ministério, mas teu coração não está lá. Está errado. Olhe o teu coração, sonde você e volte a servir. Ou você vai estar aí pensando: Deus, eu não tenho talento nenhum, não tenho aptidão nenhuma, o que eu vou fazer? O Espírito Santo vai olhar para você e falar: existe motivação aí no teu coração? Porque se existir motivação no teu coração, eu posso te entregar uma nação inteira nas tuas mãos. O que eu quero perguntar para vocês hoje, gente, num reino de serviço, existe motivação para entender o coração do Pai e entender a necessidade do coração do Pai? A gente vai cantar uma canção agora e eu queria que você tivesse alguns minutos para pensar a respeito disso. Eu estou vindo sábado após sábado consumindo algo, estou a parte daquilo que Jesus está fazendo no Fire, estou a parte do que Jesus está fazendo na igreja, estou a parte do que Jesus está fazendo no reino, ou estou me envolvendo? Que você possa, nesses pequenos minutos, meditar a respeito disso e depositar todo o seu coração e toda a sua fé, e depois a gente vai orar junto. Amém?